o Brasil concentra um grande número de pessoas que se autodenominam cristãs. Talvez você seja uma delas. E se eu lhe perguntar neste exato momento se você ama a Deus, como cristão, naturalmente que você responderá que sim. E se eu for um pouco mais além e perguntar quais são os indicativos que comprovam esse amor que você tem por Deus, talvez você me responda dizendo que você crê no Deus que se revela na Bíblia. E mais além, você participa com uma certa habitualidade de atos religiosos. Você frequenta missas, você frequenta cultos, o que talvez, no seu entender, apontem uma suposta, uma aparente devoção a Deus. Mas a questão que fica é, será que são esses os parâmetros que a Bíblia estabelece e considera como sendo uma característica daquelas pessoas que efetivamente amam a Deus? O Evangelho de João nos narra o fato de que diversas pessoas acompanhavam Jesus durante o seu ministério terreno. E assim o faziam porque em seu íntimo elas nutriam-se de uma expectativa de poderem se beneficiar dos milagres que Jesus operava, como a multiplicação de pães e peixes ou mesmo a cura de pessoas enfermas. Mas em um determinado momento, Jesus se dirige a essa multidão e passa então a pregar uma mensagem incisiva, dura a respeito do reino de Deus. Uma a uma, então, constrangidas, elas começam a abandonar a Jesus Cristo, deixando-o apenas com seus 12 discípulos. Imediatamente após esse fato, Jesus então passa a questionar os seus discípulos, perguntando se eles também não o abandonariam. Simão Pedro, um dos apóstolos, responde a essa questão e diz que eles não poderiam abandonar a Jesus, pois somente em Cristo eles encontraram palavras de vida eterna. Notem que essas pessoas que abandonaram a Jesus, elas acreditavam em Deus e elas também participavam de atos religiosos. Elas ouviam corriqueiramente as pregações de Jesus e elas assistiam os milagres que ele operava. Mas esses dois indicativos não foram suficientes para que essas pessoas se mantivessem no caminho da verdade, pois, em última análise, elas não amavam a Deus. Mas então, afinal, como eu amo a Deus, ou como eu demonstro esse amor por Deus? Jesus responderá a essa questão. No mesmo Evangelho de João, ele dirá que as pessoas que amam a Deus, elas têm em comum 2 pontos. Elas creem nos mandamentos de Deus e não somente acreditam nesses mandamentos, mas elas também guardam em seus corações. Ou seja, mais do que acreditar, essas pessoas vivem de uma maneira que glorifiquem a Deus. Então, amar a Deus corresponde muito mais do que simplesmente reproduzir atos ou comportamentos religiosos. Amar a Deus implica em uma mudança de vida. As pessoas que amam a Deus efetivamente o fazem, demonstrando através do seu modo de viver. Portanto, agora, à luz desses esclarecimentos, eu refaço a pergunta que lhe fiz inicialmente. Você ama a Deus? Se sua resposta for sim, a minha pergunta é: como você evidencia o seu amor por Deus? Você de fato conhece os mandamentos de Deus e os guarda, ou você simplesmente reproduz comportamentos religiosos?